Sejam bem-vindas todas as pessoas a essa sessão do SIG Dietética, que é uma parceria com o Grupo Nutrição e Pobreza. Eu sou Semira Misdomeni e tenho a felicidade de trabalhar com colegas que integram o comitê executivo do SIG Dietética e com o Grupo Nutrição e Pobreza, que, embora com objetivos distintos, né, o SIG muito mais com fortalecimento da dietética como área estratégica para a segurança alimentar e nutricional, e a Nutrição e Pobreza voltado para a promoção de estudos, de debates, né, e discussão interdisciplinar de temas relacionados à nutrição e à pobreza, a gente percebe que incidir de uma maneira organizada sobre temas relevantes no campo da nutrição demanda convergências, né, como aqui nos traz aqui hoje. Então, projeto aqui para vocês, desculpa, os integrantes tanto do Nutrição e Pobreza, que é um grupo que existe desde 2003, quanto do SIG Dietética, minhas companheiras de comitê executivo, que desde 2017 nos ajudam na construção dessa agenda, né? E hoje nós vamos falar sobre o arroz e o feijão. Esses dois ícones do padrão de consumo alimentar brasileiro, são marcadores de diversas coisas que nos interessam, são marcadores de culinária, são marcadores de saúde, são marcadores de padrão de consumo alimentar saudável. Então, é uma temática que interessa aos dois grupos e na busca que a gente tem sempre pelo diálogo interinstitucional, o que vamos conhecer hoje é o resultado de uma destas aproximações bem-sucedidas, que é o livro Arroz e Feijão, Tradição e Segurança Alimentar, apresentado pelo Dr. Carlos Magri Ferreira, a quem eu agradeço pela oportunidade do diálogo, pela oportunidade dessa construção compartilhada. O Dr. Magri é agrônomo, com doutorado em desenvolvimento sustentável, e é analista da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, e tem grande experiência em sustentabilidade de sistema de produção de grãos, e é um dos editores técnicos do livro. Em seguida, o Dr. Magri, nós vamos ouvir Natália Simonian, que é nutricionista e mestre em ciências pela Unifesp e doutoranda em ciências da saúde também pela Unifesp. Ela integra o grupo de pesquisa do Laboratório de Dietética Experimental e é coautora, junto comigo e com a professora Josiane, de um dos capítulos. Doutor Magri, eu não sei se a minha apresentação foi suficiente, mas eu gostaria que você ficasse à vontade, por favor, para se colocar em relação àquilo que você acha que é mais relevante, né, das coisas que você faz. E, de novo, te agradecer muito pela possibilidade de termos construído essa parceria e já te passo a palavra. Gostaria de também te tornar aqui apresentador. Veja, por favor, se você vê duas setinhas abaixo da sua projeção, se você consegue sozinho passar para frente os slides. Eu vejo a seta aqui, eu acho que vai funcionar, professor. Tá bom. Então, a palavra é sua, doutor Magri, obrigada. Eu pretendo aqui na apresentação, né, mostrar todo esse trabalho, né, meu entusiasmo e minha satisfação de ter encontrado pessoas como vocês nesse trabalho aí. Espero, na apresentação, então, depois qualquer coisa a gente pode acrescentar, tá, professor? Eu posso começar então, Kina? Né? Por favor. Tá, então nós vamos falar um pouco do livro, mas o livro tem toda uma história atrás dele, né? Então, o que a gente vai abordar nesse tempo que nós temos aqui? Falar um pouco de aspectos gerais do livro, comentar sobre os capítulos e, principalmente, falar sobre novas demandas que estão surgindo depois do livro pronto, né? E mostrar uma visão minha entre os capítulos 8, que é o capítulo de nutrição, e o 1 e o 2, que é o capítulo que fala um pouco desse movimento e de uma pesquisa que foi feita com consumidores. E, por fim, a gente discutir, a gente ter oportunidade de falar nisso, nesse ambiente aqui que, né, conforme a senhora descreveu no início, aí é perfeito para o tema. A outra coisa que eu queria só justificar já é que quando a gente estava programando isso, né? A Natália falou assim, vamos chamar outros autores? Eu falei, olha, eu acho que cada capítulo desse merece um seminário, um evento semelhante a esse.
né? Então, por isso que eu vou fazer esses comentários do que é ir para frente e motivando que os outros autores também façam o mesmo que vocês estão fazendo aqui agora. Então, o livro, o propósito inicial dele era motivar um movimento que chama Arroz e Feijão, a Comida do Brasil. Esse movimento, eu vou depois escrever um pouco, ele, na verdade, era para valorizar o consumo do arroz e do feijão, né? Então, o livro, quando a gente começou a pensar nisso, foi com esse objetivo, né? São 8 capítulos, são 18 autores, são 7 instituições. Ele foi todo elaborado pelo Comitê de Publicação da Embrapa, a quem eu rendo meus sinceros agradecimentos, porque foram 2 anos de pandemia, de muito trabalho deles. E, na minha opinião, ficou um trabalho muito bem feito, né? Foi feito um lançamento digital, da versão digital, em 30 de setembro, num congresso de feijão, quer dizer, um público bastante restrito. Depois a gente andou fazendo alguns eventos, né? E ele está posto em 2 sites, essa versão PDF. Um da ResearchGate e o outro da Embrapa. Já está com mais de 3.000, aqui está 3.250, já está com mais de 3.600 downloads nesses 2 sites aí. Está saindo uma versão impressa, né? E eu tive um pouquinho de problema aqui, que eu estava numa assembleia para resolver o problema da versão impressa. Está pronta na gráfica, está faltando só quem está com recurso em lá pagar. Mas em breve vai sair uma versão impressa. Ela é uma versão pequena, só 1.000 exemplares, né? Mas ela tem um objetivo de facilitar acesso de algumas pessoas que a gente sabe que não vão baixar, principalmente empresas e pessoas ligadas a órgãos públicos. A editoração técnica do livro é minha, do colega José Alessandro Barrigossi, né? O prefácio do Carlos Monteiro, que todos vocês conhecem, e ele tem uma função muito especial nisso, porque, na verdade, eu estava, faz, não faz, e por acaso entrei em contato com ele, depois que eu vi umas coisas dele. Nunca imaginei que ele fosse me responder, né, pelo tamanho do trabalho que ele tem, e ele em 2 dias me respondeu, e eu falei, vamos fazer? Ele falou assim, não, eu tenho pessoas mais indicadas para fazer o que você está me pedindo. Foi aí que ele indicou vocês, né? Mas assim, pelo fato de eu ter acreditado, né, falar, faz mesmo, me motivou muito e ir atrás dos outros, né? Isso é muito importante nessas horas da gente. E aqui a gente nem precisa falar, quando eu faço outras apresentações, eu conto um pouco do trabalho dele. Aqui vocês vão me dar aula disso. Então, falar um pouco desse movimento. Na verdade, ele começou em 2012, não tinha esse nome, né? A gente sempre procurando trabalhar falando da importância do arroz e feijão. Depois, em 2016, a gente apresentou isso na Câmara Setorial do Arroz e do Feijão dentro do Ministério da Agricultura. E aí foi que ele tomou esse nome e tomou esse escopo, né, de ser dividido em 3 fases. Uma fase com pesquisa com consumidores, para a gente saber efetivamente o que o consumidor pensa. A outra seria avaliar esses resultados, com uma equipe multidisciplinar. O livro fez isso, né? E depois a gente fazer uma divulgação de forma contínua de pontos que a gente identificasse que eram bom ressaltar, outros que era bom corrigir, outros que eram bom a gente esclarecer para o público, né, para o consumidor. A ideia era fazer a pesquisa em 8 estados. A gente fez um piloto em Goiânia com um pequeno recurso da Camil Alimentos e parte de recurso meu próprio, né, com os estudantes. Aí depois o Sindicato da Indústria de Mato Grosso fez a mesma pesquisa em Mato Grosso, nós 300 consumidores em cada local. E não conseguimos fazer mais, né? Só esses 2 locais aí. E aí, quer dizer, na verdade, a gente está pensando que, olha, a primeira fase a gente fez, vamos voltar a fazer pesquisa de novo com consumidores, né? O que eu penso é o seguinte, nós vamos fazer só naqueles pontos que alguns
especialista, alguma área, assim, aqui está muito confuso, aqui precisa de mais informação. Não ficar tentando fazer isso de novo, porque senão a gente vai ficar no site de fazer diagnóstico, né? E essa pesquisa, ela trouxe um monte de informação muito diferente do que a gente vê normalmente falando do arroz e do feijão. Então, quando olha isso com calma, a gente fala, oxa, peraí, isso é verdade ou não é verdade? Não. E parece que tem muito mito, né? E as pessoas só ressaltando coisas ruins desse produto. Então, eu acho que com relação a isso, né, a gente não precisa só dar uma reestruturada se for continuar com a proposta, não voltar a fazer de novo muitas pesquisas, só se for muito específico. O capítulo 2 traz o resultado dessa pesquisa, que foi, na verdade, montar um questionário que foi muito difícil, né? Depois fazer uma análise estatística, que muito simples, foi feito simples, né? Sobre isso, a gente podia ter explorado mais, mas não conseguiu, sobre os resultados da pesquisa. E é isso que a gente está falando, sabe? A pesquisa mostrou, por exemplo, né? Eu vi até no capítulo, né, falando da saciedade do arroz e feijão. As pessoas entendem isso. E elas entendem e falam assim, como eu não como arroz com feijão, daí meia hora eu estou com fome, vou comer bobagem. Então tem essas coisas, estou dando um exemplo aqui, são coisas que o consumidor sente, né? Está provado por que eu tenho isso, e a gente não explora isso. Esse foi um exemplo que eu dei aqui, e são várias outras coisas que a gente pode ver. E um negócio também que a gente percebeu nessa pesquisa, que eu acho que é importante, que eu não tinha visto ainda, é que 20% das pessoas, né, em média, deixaram de jantar. E estão comendo outras coisas na hora do jantar. E isso vem influenciando, né, no consumo do arroz e feijão. Enfim, a pesquisa tem que ver com calma, né? E cada um, dentro da sua especialidade, vai descobrir uma coisa e vai ver que o outro não vê da outra área. Então, na verdade, a gente vem esse período todo, né, escrevendo, falando disso, né, e participando de um monte de congresso internacional, e um monte de coisa, né. E esses que estão destacados em amarelo foi quando eu tentei buscar parceria com faculdade ou com nutricionistas, né. Então, por isso, esse evento para mim é muito, vocês não imaginam o tanto que isso aqui é especial, né. Isso aqui são 9 anos eu tentando, acreditando num trabalho, e esse é o primeiro evento que eu faço nos moldes que eu pensei desde 2012. Então isso aqui é muito, para mim sabe, eu estou feliz de estar aqui com vocês hoje. O outro capítulo é um sociologia, né? E o Ivan Sérgio falou, não, você vai me ajudar, eu participei com ele. O Ivan, desde que eu conheço o Ivan, ele fala assim, cultura para agrônomo é uma coisa, cultura para sociólogo é outra. É muito difícil conversar com vocês. Então a gente explorou um pouco isso, né, no capítulo dele, mas assim, ele com a linguagem muito simples como ele é, né, uma pessoa fantástica, ele veio trazendo, dialogando entre esses as duas culturas, a gente foi conversando, né, e por fim, tem uma história de onde que o arroz do feijão chegou a ser o que a professora Seramis falou agora mesmo, a nutrição do brasileiro, né? E aí a grande dúvida que fica com relação é o seguinte, na verdade, existe uma brasilidade quando se fala de arroz e feijão. É coisa de brasileiro, é uma brasilidade. A pergunta é o seguinte, até quando essa brasilidade ela vai ser suficiente para manter o consumo desses produtos, né? Esse é um ponto crítico agora. E esse capítulo também é muito interessante, é a primeira vez que eu vejo psicólogo trabalhando junto com agrônomo. Né? E é interessante porque o Cristiano, né, quem começou foi o professor Lauro, quando eu conversei com ele, a gente tem na psicologia, né, ferramentas que a gente estuda o comportamento do consumidor. Essas ferramentas são muito utilizadas para marketing de empresa.
Mas ela, se ela for bem trabalhada, ela pode ser útil para o consumidor, para que ele entenda o que ele está fazendo, né? Aí isso me chamou a atenção, a gente começou a conversar e realmente é uma ferramenta poderosa isso. E agora, né, eu estou escrevendo aqui uma proposta com eles, é provisória ainda, mas inclusive uma vez eu mandei um prato para a professora Ceramis, ela falou assim, não, tira esse prato daí. Era para fazer um questionário para essa pesquisa, né? Aí, com isso, eu falei assim, peraí, eu estou me metendo onde é que a gente não... Aí comecei a refazer, mas só com... Ainda vai chegar ainda isso aí, uma hora, para a gente discutir o que nós vamos perguntar para chegar nesse resultado, que é produção e dieta sustentável, uma reflexão fundamentada no modelo que ele utiliza, né? Porque aí, a gente tendo os dados, as informações, a gente joga no modelo, a gente vai ter, no final, um resultado bem interessante. O capítulo sobre a socioeconomia do arroz e feijão traz esse aspecto geral de onde produz, que sistema, no mundo, papapá. Mas acontece o seguinte, essa área aqui a gente tem muita coisa para ser feita ainda, né? Eu recebo praticamente todos os dias vários comentários. E aí você vai vendo de onde que vem essa informação, de onde o sujeito tirou esse dado, né? Por exemplo, está faltando arroz e feijão porque está plantando soja. Qual está a lógica disso, né? Onde que está que isso é verdade? O governo parou de estocar. Por que parou de estocar? Ninguém explora isso. Vai soltando uma lista de problemas sem, na verdade, ter nenhum fundamento do que está dizendo. Então, eu listei aqui algumas coisas importantes. E uma das mais importantes, inclusive, quando eu escrevi um artigo para uma revista, e a professora Ceramis, ela falou assim, mas o seu dado de consumo aqui não está legal. Eu falei, pois é, professor, eu já tentei várias vezes marcar com o IBGE para me explicar como que eles chegam nesse número da POF. Eu não sei como é que eles chegam, e eu nunca consegui. Pedi até já gente lá que já trabalhou no Ministério, lá na Conab, no IBGE, para ver se consegue. Então, até isso a gente tem dúvidas. Até isso, né? Então, é muito difícil a gente falar de determinadas coisas. E aí, o que acontece? Abre espaço para o sujeito falar o que quer sem nenhum fundamento, né? E vai virando uma confusão, e o consumidor fica maluco, né? O capítulo 6, o capítulo 7, eles descrevem a planta do arroz e do feijão e os derivados, né? A gente achou interessante colocar isso, porque é da mesma forma, né? O que é arroz agulhinha? Se você perguntar, que arroz você come? Como arroz agulhinha. O que é arroz agulhinha? Arroz agulhinha não sabe o que é arroz agulhinha. Arroz agulhinha é um arroz longo fino, que a única coisa que ele tem é que é uma razão entre o comprimento e o diâmetro. Então não tem nada de especial nisso. E todo mundo acha que esse é o arroz. Então por isso que tem esses capítulos, né? Falando sobre o grão, sobre essa classificação, porque tem uma classificação oficial, mas tem uma classificação popular que a gente precisa de mostrar o que é uma para a outra, né? Então esse é o de feijão, né? E o capítulo, o 7, é do arroz, né? E vocês também percebem pelos autores, né, que a gente foi buscando gente profissionais qualificados de várias instituições, né, para dar peso. E o capítulo do arroz tem o mesmo objetivo do capítulo do grão de feijão e da planta de feijão. O capítulo 8, nós vamos discutir agora, vocês conhecem muito bem aqui as autoras, né? Um capítulo que chamou muita atenção. A gente tem recebido aqui inúmeros elogios do livro como um todo, né? E sobre esse capítulo, o que as pessoas ressaltam é a leveza que ele foi escrito, né? Porque às vezes escreve com uma linguagem, usando termos, né? E as pessoas não entendem. Quando, por exemplo, você fala de nutricionista, às vezes vai falar sobre qualidade do arroz ou do feijão, né?
Aí começa a descrever o amido, não sei o quê. Quer dizer, isso é importante, né, para um público. Para outro público, o cara sai de lá mais confuso ainda do que ele entrou. E aqui eu tenho ressalto aqui uma questão especial, né? Que nessa pesquisa que a gente fez aí, das 600 pessoas entrevistadas, a amostra foi muito bem desenhada, feito tudo, né? Praticamente é o seguinte: se eu tiver, as pessoas falam, se alguém tem alguma dessas enfermidades aí, tem que reduzir o consumo ou parar o consumo de arroz e feijão. Então parece que esse é um ponto bem estratégico, é um ponto bem para a gente começar a falar com o consumidor sobre o que é na verdade, né, é o arroz e o feijão, e se isso realmente interfere, e se interfere, o que vai fazer? Bom, terminando aqui, né, para a gente ficar no tempo que foi concedido, a gente está falando do arroz, feijão, a comida do Brasil, o movimento, né, mas isso não tem, isso pode ser mudado. Agora, né, estou chegando a essa conclusão. Por quê? Porque ele foi concebido num ambiente, né, das câmaras setoriais, e a ideia era o seguinte: olha, essa terceira fase de divulgação, que vai fazer são as empresas e instituições que fazem parte da Câmara Setorial das duas câmaras, que são quase 50. Né? Então elas vão fazer. Só que isso não funcionou, não deu certo. Então hoje tem um leque muito maior, né, se a gente quiser continuar. E a outra coisa foi que, igual, né, aí você vai descobrindo, tem o SIG, dietética, tem, né, o grupo da pobreza, da fome. A Universidade, a Unirio, está falando, vamos fazer, eu quero entrar na parceria, então eu estou indo para lá semana que vem, de férias, hein? E vou conversar com a professora. Eu falei, olha, eu já tenho umas pessoas trabalhando. Ela falou, nós vamos conversar, que nós temos interesse em participar. Então você vai descobrindo isso. Então, quer dizer, o importante hoje não é o nome arroz e feijão, a comida do Brasil. O importante é saber como a gente vai mobilizar o que já está aí, juntar forças, né, para a gente começar a falar. E a outra coisa, que também a professora comentou no início, e eu vi o seguinte: quando a gente às vezes começa a falar nisso, a pessoa, mas arroz e feijão, vamos colocar aqui verdura, frutas e não sei o quê. Eu falo, gente, vamos começar com uma coisa que praticamente é unânime, arroz e feijão. Depois a gente vai, né, derivando. E aqueles grupos que tiverem algum interesse específico vão na linha deles, mantendo o arroz e o feijão. Porque senão a gente não consegue juntar esse monte de gente pensando coisas diferentes, né, e aí a coisa não foi. E o que eu vejo também é que, na verdade, o que falta não é recurso. A gente vai precisar de recurso financeiro. Mas isso não é o mais importante. Se a gente tiver parceria, engajamento, né, igual a gente está tendo com esse grupo aqui, eu tenho certeza que a gente vai conseguir colocar, né, mostrar para a população. E o que são as ideias? São coisas simples. Né? Às vezes folder, às vezes vídeo de 1 minuto, 1 minuto e meio, né? Às vezes um vídeo maior. Enfim, são várias coisas que a gente pode fazer que não custam muito e que vão atingir o público, né, o consumidor, que é o que a gente quer. Ok? Bom, eu vou ficar por aqui, professor, e qualquer coisa depois a gente vai esclarecendo. Muito obrigada, doutor Magri. Excelente sua exposição. Acho que foi um passeio pelo livro. Eu vou confessar aqui que eu mesma só tomei contato com a história do livro por meio depois desses relatos do professor Magri, porque é um livro, como vocês viram, que cada capítulo foge um pouco daquilo que talvez fosse esperado, né, doutor Magri, de um livro produzido pela Embrapa, por alguém que trabalha com produção, com estudo de produção. Né? Então, ao abordar aspectos comportamentais, antropológicos, enfim, é um livro que realmente deixou uma possibilidade de aproximações com o estudo de consumidores e com estruturas que estão em outras instituições muito diversa. Então, enfim, não quero comentar muito para não tomar tempo aqui, mas queria bastante ouvir depois as reações das pessoas, que ao final a gente abre os microfones, tá, gente? Por favor, quem quiser interagir com o professor Magri, com a Natália,
podem encaminhar aí as suas perguntas. Então, já passo a palavra para a Natália Simonian, que eu já apresentei. Deixa eu recuperar aqui minha condição de apresentador, só para mudar aqui a projeção. E, Natália, muito obrigada também por ter assumido essa tarefa conosco, não apenas de escrever o capítulo 8, né, Nath? Mas de hoje estar aqui no grupo que é mais da nutrição, como o Dr. Magri disse, para apresentar com um pouco mais de detalhe aquilo que a gente fez. A palavra é sua. Bom dia, eu que agradeço. Bom dia a todos e todas. Então, como a professora já me apresentou, eu sou a Natália, eu vou falar aqui também sobre o livro e o capítulo que escrevemos juntas, eu e Semiramis e a professora Josiane Stellucci, intitulado Importância Nutricional do Arroz e do Feijão. Então, a apresentação ela será feita de acordo com a estrutura a seguir, começando pela introdução, seguida da composição nutricional. Eu também vou falar do consumo do arroz e do feijão nas refeições brasileiras e, para encerrar, as considerações finais. Então, o arroz ele é um alimento básico em mais de 100 países, consumido regularmente em quantidades importantes da dieta e das necessidades de energia e nutrientes. E no Brasil, o arroz ocupa a primeira colocação entre os alimentos mais consumidos no dia a dia da população. Geralmente é de baixo custo, comparado a outros alimentos, estando entre os mais acessíveis e vital em muitas dietas. Os feijões, de diferentes tipos na forma, cor e tamanho, compartilham um teor de proteína significativamente mais alto do que o encontrado na maioria dos cereais e também estão entre os alimentos de menor custo no repertório alimentar. O arroz e feijão estão presentes na alimentação em todo o mundo e estima-se que mais da metade da população mundial tem o arroz como principal alimento. E muitas preparações culinárias tradicionais no mundo combinam esses dois ingredientes para alcançar um melhor equilíbrio nutricional, como veremos mais à frente. Outro ponto importante sobre o consumo de arroz e feijão é que esses são alimentos que, quando ingeridos como parte de uma dieta rica em outros alimentos de origem vegetal e com a participação moderada de alimentos de origem animal, contribuem para a prevenção de várias doenças crônicas, como diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares. Então, atualmente, o World Cancer Research Fund International, ele recomenda o consumo regular de cereais integrais, legumes, verduras, frutas e fabáceas, como o feijão, como parte de estratégias para a prevenção de câncer. Essa frase é uma frase que ficou famosa na voz do Renato Russo com a banda Legião Urbana. Então, todo mundo diz que ele completa ela e vice-versa, que nem feijão com arroz. E nós a citamos no nosso capítulo para mostrar que o romance entre o feijão e o arroz não é apenas inspiração de música. Dizer que essa combinação é perfeita e que um alimento completa o outro tem uma fundamentação científica baseada na composição nutricional desses alimentos. Então, arroz e feijão têm perfis proteicos distintos, que são considerados incompletos. No entanto, quando são consumidos juntos, ambos têm papel complementar para a oferta de aminoácidos essenciais, representando, então, um substituto nutricionalmente equilibrado para as proteínas completas, que são encontradas, por exemplo, nos alimentos de origem animal, como ovos e laticínios. Então, isso é explicado pelos conteúdos limitados de aminoácidos, de 2 aminoácidos essenciais, a lisina, no caso dos cereais, e a metionina, no caso dos feijões. Sobre a composição nutricional dos feijões, esses são importantes contribuintes de proteínas, vitaminas, carboidratos complexos e fibras, e apresentam concentração de proteína próxima de 20%. A inclusão dos feijões no cardápio garante também importante contribuição no consumo de fibra alimentar, composta tanto pelos componentes insolúveis quanto solúveis, representando entre 18% e 30% da massa do grão. E dada a importância dos grãos, estudos indicam a necessidade de promover diretrizes claras para o estímulo do consumo cotidiano de feijão. Então, assim, crescem, em diferentes regiões do mundo, iniciativas para a disseminação de aplicações culinárias, de porções mínimas e para a produção de feijões. Já sobre arroz, a maioria do arroz produzido no mundo é consumido como grão polido branco, apesar de o integral conter um conteúdo nutricional mais valioso,
pois os nutrientes são perdidos quando o farelo é removido durante o processamento, como eu vou mostrar no próximo slide. Então, anos atrás, o arroz parbolizado, ele apresentava uma cor amarelada e de odor mais forte, e atualmente, após o preparo para consumo, ele tem uma característica sensorial e a textura mais agradáveis e compatíveis com o perfil gastronômico do arroz não parbolizado. E nutricionalmente, o arroz parbolizado ele tem um teor aumentado de cinzas comparado aos outros tipos, devido à migração dos nutrientes durante as etapas do processamento de parbolização. Então, aqui ó, a gente vê a figurinha que está no nosso capítulo, em que se verifica as principais diferenças dos componentes e valores nutricionais entre o arroz, o grão de arroz polido e o integral. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar direitinho. Mas aqui a casca, ela representa cerca de 20% do grão e é retirada para o consumo. E o farelo é a camada intermediária, composta por macronutrientes, em maior proporção de lipídios, proteínas e fibras, quando comparado ao endosperma, que é a camada mais interna do grão, além de conter vitaminas, minerais e também antioxidantes. O endosperma ele possui mais carboidratos e vitaminas do complexo B. E aqui nessa sequência das imagens, nós podemos observar a diferença entre o grão integral, que mantém a camada intermediária e o germe, e, portanto, mais nutrientes em relação ao grão polido, que fica apenas a fração interna do grão, que é o endosperma. Sobre a energia, né, falando da composição nutricional, vale destacar que o arroz fornece 20% do suprimento de energia alimentar do mundo, enquanto o trigo fornece 19% e o milho 5%. Essa figura ilustra a contribuição do arroz para o suprimento de energia da dieta em diferentes regiões do mundo. No Brasil, que é essa última barrinha aqui do gráfico, né, mais à direita, a percentagem de energia proveniente do arroz não ultrapassa os 15%. E os feijões, eles alcançam cerca de 21 gramas por dia do valor médio de ingestão diária no mundo, fornecendo cerca de 3% do suprimento de energia. Falando um pouquinho sobre a composição nutricional dos macronutrientes, as proteínas também fornecem energia, representando cerca de 8% do valor energético total dos grãos de arroz cozidos e em torno de 26% nos grãos de feijão cozidos. Então, o perfil de aminoácidos do arroz é rico em ácido glutâmico e aspartico, enquanto a lisina é o aminoácido limitante, como eu tinha dito. Já o feijão ele tem baixa concentração de aminoácidos sulfurados, especialmente a metionina, considerada assim, então, o aminoácido limitante nos feijões. Então, a combinação de arroz e feijão, ela representa essa perfeita combinação de aminoácidos essenciais, o que determina como uma mistura excelente contribuinte de proteínas de origem vegetal. A maior fração energética dos grãos de feijão e também de arroz, ela advém dos carboidratos, os quais fornecem em média cerca de 85% do valor energético total dos grãos cozidos de arroz e cerca de 70% nos grãos de feijão cozidos. Por isso, eles são considerados alimentos fontes de carboidratos. Já os lipídios compõem a menor fração dos cereais e das fabáceas. Então, quando comparados aos carboidratos, as proteínas contribuindo em média ali cerca de 2% da energia total do arroz cozido, variando conforme o tipo. E aqui eu trouxe um destaque da exceção dada ao arroz integral, para o qual a gordura contribui com cerca de 7% do valor energético total. Para os grãos de feijão cozidos, a contribuição das gorduras é um pouquinho maior. Então, em média, representam cerca de 5% do valor total energético. O modo de preparo do arroz e do feijão com adição de óleo ou azeite, que é comum no Brasil, aquele refogadinho, pode aumentar a quantidade ingerida de lipídios, considerando o consumo frequente e de porções significativas de preparações culinárias com os grãos. Por isso, a correta indicação da quantidade de óleos vegetais para o preparo dos alimentos contribui para garantir segurança na qualidade no que se refere às técnicas culinárias. E aí, falando sobre as fibras alimentares, então, como muitos alimentos vegetais, o arroz contém fibras, que representa cerca de 2% nos grãos cozidos,
mas, no entanto, o que chama a atenção é o teor de fibra no grão integral, que é mais do que o dobro, com cerca de pouco mais de 4% a cada 100 gramas do alimento cozido, reforçando o conteúdo de aleurona que permanece nos grãos de arroz integral que chegam até o consumidor. Já o feijão ele é considerado um alimento fonte de fibras devido à maior contribuição do nutriente comparado ao arroz. Então, nos feijões, as fibras representam em média 22% do total energético, sendo a maioria atribuídas ao tegumento que recobre o grão. Nesse gráfico da última pesquisa de orçamentos familiares, a POF, realizada em 2017 e 2018, podemos observar que a ingestão média de fibras dos brasileiros, que é essa linha vermelha, os brasileiros que consomem feijão é quase 5 gramas maior do que a média de ingestão total da população. Então, a gente percebe a grande importância da contribuição do feijão no conteúdo, na ingestão de fibras. Em relação à composição nutricional de micronutrientes, o arroz integral ele é um contribuidor significativo de vitaminas do complexo B, tais como a tiamina, riboflavina e a niacina, e também de minerais como fósforo, potássio e magnésio. No entanto, a maioria desses micronutrientes concentram-se na camada de aleurona que recobre o endosperma do grão. Então, aí reduzindo significativamente no processo de polimento para a produção do grão colhido, que é a principal forma de consumo do cereal. Outro destaque importante é o pré-cozimento do arroz parbolizado, que oferece, por isso, uma quantidade maior de nutrientes quando comparado ao grão colhido, o branco, né? E o feijão ele é um importante alimento fornecedor de minerais como ferro, magnésio, potássio, fósforo e também de folato, que é a vitamina B9. Então, além disso, ele contribui também com quantidades significantes de cálcio, de zinco, de cobre, manganês, selênio e de vitaminas do complexo B também, assim como a arroz, a tiamina, a riboflavina e a niacina, e também de piridoxina. Nos mais variados tipos comerciais, o feijão ele tem uma composição rica de minerais, o que o torna um alimento de extrema importância no fornecimento de micronutrientes na alimentação humana. Então, mesmo após os processos de maceração e cocção, os grãos ainda apresentam quantidades significativas de minerais. Então, tendo em vista a composição nutricional desses alimentos, eu destaco nessa tabela a prevalência de inadequação da ingestão de alguns micronutrientes com os quais arroz e feijão são contribuintes, como a gente acabou de ver. Eu chamo a atenção aqui para a elevada inadequação da ingestão de cálcio, que ultrapassa os 90%, não só para essa faixa etária, né, que eu trouxe aqui nessa tabelinha, mas o cálcio se destaca com os maiores percentuais de inadequação nas 3 faixas etárias, entre adolescentes, adultos e idosos, em ambos os sexos e nos 2 períodos do inquérito da POF, de 2008 e 2009 e 2017 e 2018. Eu destaquei aqui também a alta inadequação da ingestão de fósforo e piridoxina, de mais de 70% na última pesquisa. Eu trouxe esse recorte de adolescentes da população feminina, e aqui, ó, nesse slide seguinte, de mulheres adultas, ou seja, são mulheres em idade reprodutiva, cujas necessidades nutricionais elas se tornam ainda mais importantes, especialmente se a gente considerar o caso de uma gestação, por exemplo. Aí a grande maioria já ouviu falar, né, sobre a importância de uma vitamina, se a gente pudesse citar no mínimo, que é o folato, a vitamina B9, cujo feijão ele é um importante contribuinte. Então, aqui, tratada da composição nutricional, eu vou a seguir abordar o tópico do arroz e o feijão na composição das refeições brasileiras. Então, no Brasil, o arroz beneficiado é processado na pós-colheita de diferentes maneiras e consumido basicamente em 3 conformações: o branco, que é o polido, o integral e o parbolizado. Então, grãos com outras cores do pericarpo e formato que são menos consumidos, como o arroz vermelho, o arroz negro ou o próprio arroz cateto, são de grande potencial para enriquecer a culinária com sabores e texturas. Então, aproximadamente 95% dos brasileiros consomem arroz e mais de 50% consomem uma vez por dia, no mínimo.
o maior consumo, pouco mais de 70% do total, ainda é de arroz branco polido, aparecendo na segunda posição o parbolizado, cujo aumento foi de mais de 5 vezes nas 2 últimas décadas, se aproximando de 25% do total consumido no país. E aí, em seguida, na terceira posição, o integral, com apenas 3 a 4% do arroz consumido no Brasil. O arroz integral, consumido antes do surgimento das beneficiadoras de arroz, ele voltou a ser utilizado devido à maior divulgação dos benefícios relacionados à saúde e mudanças também na preferência dos consumidores por características de cor e de sabor. E de acordo com a Associação Brasileira das Indústrias de Arroz Parbolizado, a ABIAP, há um aumento médio do consumo de arroz integral de 20% ao ano. Natália, te interrompo um minutinho só para te dizer que você tem 5 minutos. Tá bom, obrigada. O Ministério da Saúde, por meio da Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico, que é o Vigitel, ele investiga e monitora dados de indicadores do consumo alimentar de adultos, maiores de 18 anos, por sexo em algumas capitais dos estados brasileiros e no Distrito Federal. Quando questionado sobre o consumo de feijão em 5 ou mais dias da semana, o consumo médio no conjunto de 27 cidades do país foi de 59%. E importantes diferenças regionais foram observadas, com frequências variando de 29% em Florianópolis a 78% em Belo Horizonte, e também foi observada uma diferença entre os sexos, sendo o consumo maior de 13%, em 13% entre os homens. E a avaliação da evolução dos indicadores do Vigitel mostrou uma queda do consumo regular de feijão, passando de 67% em 2012 para 61% em 2010, uma queda de 6%. E aqui, apesar da relevância nutricional, culinária e também cultural do arroz, a POF do IBGE apontou que em algumas regiões metropolitanas das 5 regiões do país, houve uma redução de cerca de 53% na quantidade anual per capita adquirida do arroz polido para o consumo no domicílio. E entre os dados mais recentes, publicados pela última POF, em relação ao peso dos grupos de produtos na despesa com alimentação no domicílio da população brasileira, destaca-se a queda da participação dos grupos de cereais, fabáceas e oleaginosas, passando de 10,4% em 2002-2003 para 9% em 2008-2009 e chegando a 5% em 2017-2018. Então, aqui, quando comparada a frequência de consumo de arroz e do feijão nas 2 últimas edições da POF, observa-se uma importante redução de 8% do arroz e de quase 13% do feijão em uma década entre a população total, que são essas 2 últimas barrinhas, esses 2 conjuntos das últimas barrinhas aqui mais à direita. E essas reduções também foram observadas quando estratificadas por sexo. Quando comparadas por regiões, também a queda nas frequências de consumo, tanto do arroz quanto do feijão, exceto para o arroz do Nordeste, que se manteve estável. E a redução do consumo de feijão ela foi mais expressiva no sudeste do país, com declínio de mais de 15%, assim como o do arroz, com declínio de 13% em uma década. E foi possível observar também diferenças nas frequências de consumo do arroz e de feijão de acordo com a renda familiar. Então, o consumo de ambos reduziu em todos os quartos de renda entre as 2 últimas pesquisas, mas outro ponto importante de se observar é o menor consumo do arroz conforme aumenta a renda. E o contrário se observa para o arroz integral, que tem o seu maior consumo conforme aumenta a renda. E o consumo de feijão também reduziu entre todos os quartos de renda, nas 2 últimas pesquisas, sendo o menor consumo no quarto de renda mais alto. E aqui, para finalizar, algumas considerações finais. Então, os alimentos básicos, arroz e feijão, eles integram a dieta humana não apenas para a segurança alimentar, mas também para o combate à desnutrição e também para a promoção da saúde, com a vantagem de haver tecnologias e conhecimentos que possibilitam a produção de sistemas agroalimentares sustentáveis, além de, principalmente quando consumidos juntos,
serem ativos importantes no incremento do valor nutricional dos alimentos, e especialmente a conta de conteúdos de proteínas, de fibras, vitaminas do complexo B e de importantes minerais como o ferro, o potássio, o cobre, o fósforo e o manganês. E atualmente, concebe-se que uma dieta habitual com cereais integrais, com baixo consumo de carne vermelha e processada, legumes, com bom consumo de legumes e verduras, frutas e fabáceas, é essencial para a promoção da saúde e prevenção de doenças. Então, no Brasil, o desenvolvimento e a implementação de guias alimentares integram essa agenda de incentivo da alimentação adequada e saudável. Em 2014 foi lançada a segunda edição do Guia Alimentar para a População Brasileira, do Ministério da Saúde, com princípios e recomendações embasados no direito humano à alimentação adequada. O guia ele destaca a importância do consumo de alimentos in natura ou minimamente processados como base da alimentação, merecendo destaque o consumo de arroz e de feijão. E ações intersetoriais, nesse sentido, envolvem o fortalecimento das cadeias produtivas, a preservação e o uso de sementes crioulas, em alguns cenários a garantia de acesso e também do resgate de habilidades culinárias e a valorização do arroz e do feijão nos cardápios brasileiros. Então, essas foram as referências utilizadas para essa apresentação. Muito obrigada. Muito bom, Natália, por recuperar, mesmo que sinteticamente, aí, os principais aspectos no que se refere ao valor nutritivo dessa duplinha que a gente gosta tanto, mas especialmente, né, Natália, por endereçar como a gente tem observado a redução no consumo, na escolha de arroz e de feijão, e a importância de termos iniciativas como essa. Eu acho que reveste, né, doutor Magri, esse trabalho ainda de mais importância. Obrigada, Natália, por ter resumido também esses dados. Eu sei que o tempo é curtinho, nós temos 6 minutos para concluir a nossa sessão, que vai acabar pontualmente às 10 horas, mas já temos aqui algumas manifestações que eu gostaria de pedir, então, professor Magri. A primeira é da Andressa, que parabeniza a iniciativa. Obrigada, Andressa, também por estar aqui. E ela pergunta como você vê o papel dos derivados de arroz no aumento do consumo. A Andressa trabalha na Biarroz. E tem também um comentário do professor Bacarin, a quem eu também agradeço pela presença honrosa aqui no nosso evento. O professor Bacarin tem sempre estimulado muito a nossa percepção sobre o estudo da composição de preços, o papel dos estoques reguladores, enfim. Então, ele comenta aqui a respeito da importância do trabalho. Então, professor Magri, se eu quiser comentar, por favor, responder a Andressa. Tá. A Andressa, tudo isso que eu contei, ela assistiu, né, muito perto. Ela é da Associação Brasileira das Indústrias de Arroz e também tem uma participação na recém-formada Indústria Brasileira do Feijão, a Associação das Indústrias Brasileiras de Feijão. E a gente já fez muitas atividades juntos, né? E, inclusive, essa questão do livro que eu falei que a gente são 1.000 exemplares, a parte significativa desses exemplares a gente combinou com a Andressa. Ela vai fazer aquele corpo a corpo em Brasília, pela proximidade que ela tem com instituições, com políticos, com os ministérios, né? Ela vai fazer esse corpo a corpo lá, levando o livro também. Bom, a respeito da pergunta dela, né, assim, Andressa, eu acho que em termos de aumentar o consumo, eu acho que é pouco significativo, tá? A gente tem uma tradição de determinadas farinhas, de determinados subprodutos. Você vê o caso, é um país que produz milho e a base é a farinha de trigo, né? E o trigo a gente agora que está batalhando para chegar na autossuficiência. Então é uma tradição. Em termos de ser, falar, eu preciso produzir mais arroz e feijão para produzir subprodutos, eu acho que não. Mas colocar isso na dieta, aí sim. Aí eu acho que é um negócio importante, né? Você ter farinhas e subprodutos, né, do arroz e feijão. Mas para aumentar a necessidade de se produzir mais, eu acho que é pouco eficiente nesses termos. E né, com relação, né, ao comentário do professor Bacarin, é exatamente isso, né?
eu vou falar um negócio aqui que não vocês não me levem a mão, mas tem tanta gente, tem tanta informação, né, boa, que pode ajudar a população, não só em relação ao consumo de arroz e feijão, mas várias outras coisas. E a gente fica, às vezes, né, a gente precisa um pouco de ação, tá? Isso que eu imagino. Né? E assim, da gente doar cada um pouquinho mais, eu sei que ninguém tem mais tempo, tá todo mundo, mas tira de alguma coisa e começa a partir para ação prática. Se a gente começar a fazer isso, eu acho que efetivamente a gente vai conseguir mudar. Né? E assim, por trás do arroz, do feijão, né, a Natália, ela colocou no final lá, a primeira frase da conclusão dela, dizendo, meu amigo, isso é importante para que tenha, né, o combate à desnutrição. Isso é tão óbvio, né? Por que é que tem tantas dificuldades? A gente poderia discutir isso aqui, a questão da indústria, que é a especialidade né, do grupo desses alimentos ultraprocessados, mas assim, começando, eu acredito muito que a gente vai conseguir vai ter grandes resultados. Não há dúvida. Bom, temos que começar a encaminhar aqui o encerramento da nossa sessão. Quero agradecer muito a presença de todas e todos, agradecer ao Dr. Magri que separou esse tempinho para participar do lançamento aqui nessa sessão conjunta do SIG Dietética e do Grupo Nutrição e Pobreza. Então, ficou patente para todos nós, né, como a publicação desse livro será para nós material de consulta importante e de disseminação dessas ideias, né, Dr. Magri? De fato, você tem razão, são muitas lutas, mas nós temos que escolher aquelas que valem a pena, não é? Então, temos nos desafiado o tempo todo a ratificar as nossas posições. Eu acho que a identificação de interlocutores como a Embrapa nesse episódio foi uma alegria para nós, então também de novo agradeço ao convite e a aproximação que o professor Carlos fez, né? O Carlos sempre prega algumas peças na gente, que são sempre peças muito boas. E apontar que desdobramentos possíveis virão, certamente, a partir da publicação do livro e do diálogo que a gente pode estabelecer de forma intersetorial, também com o IBGE, para discutir produção, para discutir estoques, para discutir técnicas culinárias e outras estratégias de divulgação de tanta riqueza que esse livro traz. Então, professor Magri, se quiser alguma palavrinha final, temos uns poucos segundos. Nath também? Vai lá, Nath. A Nath está muito quietinha. Eu quero agradecer, foi muito bom participar desse capítulo, agradecer aqui publicamente ao professor Carlos pelo convite e convidá-los a ler o capítulo completo, o livro completo, porque ainda tem muito mais coisas interessantes para ler sobre composição nutricional, sobre consumo, sobre produção. E é isso. Eu também só posso agradecer e assim, foi muito, muito bom, né? São 18 pessoas, eu não tive um problema de relacionamento, menor que seja. Eu nem acreditei no final. Então, a gente foi muito feliz em estar nesse grupo e pode esperar. Eu vou tirar agora um mês de férias depois de quase 3 anos, mas eu vou voltar a incomodá-las. Nós vamos seguir nisso e nós vamos chegar, né? Rapidinho, o que me aproximou do Carlos Monteiro foi que eu vi assim, o trabalho quixotesco de Carlos Monteiro. Eu peguei e falei assim, eu sou Don Quixote também, eu estou lutando aí contra o moinho aí, mas eu vou... E fui ler, e eu falei assim, esse cara está guardando as devidas proporções, né? Eu estou no mesmo caminho com ele aqui. Então foi isso, e acho que a gente vai conseguir ainda fazer um bom trabalho ainda. Tá? Eu agradeço a todos que participou. Um abraço para a Andressa. A Andressa tem sido uma companheira nessa luta e eu acho que por fim ainda dá para a gente trabalhar ainda com arroz, feijão, né? Enfim. Isso mesmo. O SIG Dietética e o Nutrição e Pobreza ficam à disposição para outras interlocuções. Então, um abraço a todas e todas. Aproveitem a leitura do livro. Dr. Magri, um grande abraço, boa semana, um bom fim de ano, se não nos falarmos mais, mas eu espero que a gente ainda consiga recuperar uma parte dos desdobramentos aí, que eu acho que são muitos. Natália, muito obrigada também pela sua participação